Oi, a maquiagem de hoje é em peles morenas, né? Em morena. Ela tá mais clara aí no vídeo, mas ela é mais morena pessoalmente. E aí em tons de marrom, né? Com batom vermelho. Eu comecei usando uma sombra marrom, que é a Marrone, da Quem Disse Berenice. É uma sombra que eu tô gostando muito para fazer a transição. E um pincel bem gordinho da Vult para esfumar. Muito importante ter pincéis bem gordinhos para esfumar, para fazer aquela transição bonita entre as sombras, principalmente quando é em tons neutros, né? E aí eu vou fazendo esses movimentos de vai e vem ali no côncavo para dar profundidade. E já fazendo aquela transiçãozinha das cores, como eu tinha falado antes. Em seguida, eu vou usar uma sombra um pouquinho mais escura, né? Depois de ter colocado a marrone com mais intensidade, mais algumas vezes, fazendo os movimentos de vai e vem e também de bolinha, né? Fazendo tipo de bolinha. E aí os de vai e vem, e aí eu vim com a sombra da paleta que é Smoke Eyes, da Contém 1 grama. Tem dois tons de marrom, é um marronzinho que é mais ocre, e ele fica muito bom para fazer a transição assim de cor, para fazer o esfumado em tons neutros. E aí eu usei ele com esse mesmo pincel da Vult, se não me engano é o número 15 da Vult. E aí fui fazendo os movimentos e aplicando a sombra da base dos cílios superiores para cima, né? Para fazer o degradê. Pra gente começar a fazer o degradê usando o marrom. E aí eu vim com um pincel um pouquinho menor, de esfumar também, mas um pouquinho menor, com a sombra mais escura que tem na paleta. E aí eu vim adicionando esse marrom escurecendo e esfumando ao mesmo tempo, dando batidinhas também com a sombra para fazer o degradê em relação aos outros marrons. E aí você pode vir aplicando essa sombra na base dos cílios superiores e subindo, né? Fazendo um movimento também diagonal para deixar. Esse formato é ótimo para levantar os olhos, né? Fazer a maquiagem nesse estilo, para quem tem olhos caídos. E aí eu vim também aos poucos aplicando marrom não, preto, bem de leve, sabe? Em pequenas quantidades e tirando sempre o excesso do pincel. E aí você vem esfumando, vem dando batidinhas para poder ficar uniforme e não marcar a maquiagem, ficar sem marcações e o preto se misturar junto com o marrom mais escuro, né? Sempre importante usar 3 tons de marrom. Um bem parecido com o tom da pele e aí escurece nesses marrons, né? E aí depois de fazer o esfumado, eu usei uma sombra bem clarinha, que não foi da paleta, foi uma sombra opaca, né? Pra iluminar aí abaixo da sobrancelha. Não é uma sombra muito... E você pode usar uma sombra brilhosa, mas eu escolhi uma sombra opaca. E aí essa mesma sombra eu usei no canto interno também, né? Vim dando batidinhas com esse pincel. Esse pincel veio na minha paleta Vice 3 da Urban Decay. E aí eu usei ele também no canto interno, né? Pra deixar mais clarinho, mas sem ser muito claro, pra não destoar com o tom da pele dela e não chamar muita atenção. E aí eu usei no cantinho interno, fui aplicando, dando batidinhas do começo do canto externo, vindo pro canto, do começo do canto interno, vindo pro canto externo. E aí pode usar tanto um pincel fofinho, né? O ideal é um pincel fofinho, que seja menorzinho. Também pode usar um de cerdas sintéticas, né? Só que tem que ser bem maciozinho para aplicar essa sombra. Eu fiz até uma misturinha com um pó compacto também, e aí você consegue um tom de pele bem bonito que dá um destaque legal na maquiagem, não rouba a cena, né, da maquiagem. Aí vai dando batidinhas entre esse marrom, entre esse preto e essa cor clara, para poder ficar um degradê bonito e não ficar marcação, porque o ideal é que não tenha marcação, porque é o esfumado que vai deixar a maquiagem bonita, que vai destacar o olhar e vai fazer aquele efeito também, dar aquela levantada no olhar, sabe? Tirar a cara de cansada e deixar o olho maior e tudo. Esfumado é tudo. Então, assim, depois de aplicar a sombra clarinha, né? Que pode ser uma sombra cintilante, perolada. Isso aí vai para cada um. Então, também essa maquiagem é ideal para você aplicar cílios, aplicar glitter depois, né? Eu vim depois com um delineador. Meu delineador tá duro. E aí o que eu faço? Eu esquento ele no secador.
Isso não é legal porque ele tá ficando mais duro ainda. Eu uso esse pincel, um que é muito parecido com o 200. Ele é muito parecido não, ele é semelhante ao 210 da MAC, que é um pincel para delinear, que ele é bem fininho. Ele lembra também aqueles pincéis para fazer decoração de unhas, para fazer desenho nail arts, né? E aí eu venho com ele bem inclinado, fazendo primeiro um traço bem rente aos cílios superiores, né? Começando esse traço do canto externo para o canto interno. E aí primeiro a gente faz essa base do delineado na pálpebra móvel. E aí depois disso eu vou fazer um traço para decidir até onde vai meu delineado gatinho, né? Meu puxado e o tamanho. E aí vai pelo gosto de cada um, né? No caso eu coloquei aí começando rente a base dos cílios inferiores, no sentido do finalzinho da sobrancelha, né? E aí depois de fazer esse traço, eu venho preenchendo ele e ligando com o traço que está na pálpebra móvel, que está na base dos cílios superiores. O delineador que eu usei é o da Inglot, né? Ele é na faixa de uns R$100, é um delineador muito pretinho, que eu gosto muito. E aí, então, ela já tinha limpado a pele dela, né? Tinha aplicado o Prime também. O Prime que eu gosto muito é o da Revlon. E aí, agora... eu falo e aí demais, né? E agora eu tô passando o corretivo. Esse é da Mary Kay. Eu não lembro se é o Bege 1 ou se é o Bege 2. Né? Eu coloquei esse tom mais claro para poder fazer aquele efeito de iluminação. Eu não vou fazer aquele contorno lá em Kardashian, mas aí esse corretivo antes da base já vai servir como uma iluminação, vai fazer um efeito legal, né? E aí eu passei no topo do nariz, aí no queixo, no arco do cupido e na testa, né? Fazendo essa pintura aí oloduna na cara dela, no rosto dela. E vim esfumando, eu esfumei tudo com queijinho. Eu gosto de umedecer o queijinho com água termal, mas você pode fazer com água normal também. E aí vem esfumando, dando batidinhas até ficar tudo esfumado. Desse jeito aí, né? Não tiver acúmulo nenhum do produto nas linhas de expressões. E aí eu fiz uma misturinha. O tom de base dela é a Bege 8. Só que, da Mary Kay. Só que eu tô sem a Bege 8, então eu fiz uma misturinha, né? Por isso que eu tô com esse pincel de cerdas sintéticas menorzinhos. E com ele mesmo eu apliquei a base no rosto dela. Eu fui aplicando e fui esfumando, né? Fui deixando a pele bonita já com a esponjinha. Fui fazendo esse esfumado, deixando a pele bonita. E aí você vai fazendo por etapas, que aí vai dando para esfumar. Quanto mais você esfumar, fazer a sua pele absorver a base, melhor o resultado. Fica bem natural e fica bonito e dura mais do que só jogar a base no rosto e não usar nenhum pincel para polir ou uma esponjinha. Já que a esponjinha ela não tira tanto o produto do rosto, ela faz espalhar no rosto e esfumar. Então o efeito fica bem legal. Esses queijinhos eu compro lá no centro, na Belíssima. Do centro um saquinho de 4 e pouco, 4,50, vem com uns 6. Só que assim, a vida útil deles é bem curta. Em seguida eu usei bem pouquinho pó mesmo, só pra não craquelar, só pra selar esse corretivo abaixo dos olhos, né? Bem de levezinho, quase não tem produto no pincel. E aí ela faz essa careta. Quase não tem produto no pincel, é só pra selar mesmo o corretivo. Não é com o intuito de deixar a pele muito pesada. Quem gosta pode aplicar no rosto todo. Mas assim, bem de leve, pode ser tanto pó translúcido como um pó da sua cor, do seu tom de pele. E aí eu vim usando um blush, que é da Mary Kay. Eu não tenho como saber o nome, porque eles ficam nessas paletinhas, né? E aí o nome fica embaixo, não dá pra saber. Tem um bronzer, que é o Bronzer Light, que eu tô usando ele em morenas como iluminador. Ele tem uma leve cintilância, muito, muito leve. E é ideal pra gente aqui de Teresina, que não gosta de ficar com uma aparência de pele iluminada, né? Porque fica parecendo que tá oleosa, essas coisas assim. E a gente não gosta muito, tem muita cliente que não gosta de muito iluminador. Então ele é um iluminador suave, que dá aquele brilhinho na pele bonito. Abaixo dos olhos aí na linha d'água eu tô usando o delineador em gel, esse é o da Mary Kay. Eu gosto muito de usar por conta de ser a prova d'água e ser bem pretinho. Então a duração dele é maior, principalmente quem lacrimeja muito, né? Tem algum tipo de irritação. Então a duração dele é muito maior. E aí eu aplico com pincel de cerdas sintéticas chanfrados. É aqueles pincéis que o pessoal usa para fazer delineador também. Venho com a máscara. Essa máscara é da Maybelline Great Lashes, alguma coisa assim do tipo. Mesmo só para dar aquela penteada.
A escova dela não é grande, né? Então, e aí depois eu venho com essa máscara nos cílios superiores para juntar com os cílios postiços que eu apliquei, né? Eu apliquei o All Natural 03 da Forte Kiss. Então é só bem na base mesmo dos cílios, só para dar aquela juntada e não ficar, quando a pessoa estiver de lado, não ver os teus cílios postiços e os teus cílios naturais, né? Ficar tudo como se fosse um cílio só. E aí eu fui tentar levantar os cílios ali e carimbei em cima. Eu vim esfumando com a sombra do canto interno, e aí deu um jeito ali, mas cuidado na hora de fazerem isso. Esperem a máscara secar para depois dar essa alongada, né, nos cílios, dar uma levantada. Essa é a tal da sombra que quando a gente aplica os cílios postiços fica sentindo. Aí você só dá aquele empurrãozinho e pronto. A maquiagem está finalizada, né, um blushzinho da cor da pele e um batom vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pode mudar a cor do batom, fica à vontade. Se inscrevam no canal, deixa o like, é muito importante vocês deixarem o like de vocês e coloquem nos comentários outras sugestões de maquiagem. Beijo, até mais!